Quando chegou o dia do meu nascimento, era uma quarta-feira, 21 de janeiro de 1996. Mamãe estava no culto, era culto de oração. Ela estava no culto noturno de oração, sentiu contrações durante o culto, saiu do templo e foi levada à maternidade por meu pai, dando à luz um bebê de quase 4 quilos. Eu nasci com 3,850. Não sei o tamanho, mas eu sei o peso. E mais um pouco eu teria nascido no templo. Mais um pouquinho eu nasço em Terra Santa. Cresci sendo levado pelos meus pais semanalmente ao templo da igreja onde fui batizado, a primeira igreja batista em Onaru Gurgel. E mamãe estava, quando sentiu as contrações para dar à luz, estava no culto nesta igreja. 8 anos depois eu estava descendo as águas, no Rio de Janeiro. Nossa igreja utilizava um hinário muito antigo. A primeira edição dele foi publicada em 1891, um hinário chamado Cantor Cristão. E uma de suas canções mais queridas, ainda hoje cantada em muitas igrejas que utilizam o Cantor Cristão, algumas aderiram ao HCC, hinário para o culto cristão, no meio batista, mas outras ainda estão lá no Cantor Cristão. Uma das mais queridas canções do Cantor Cristão chama-se Firme nas Promessas. E uma das estrofes desse hino diz: firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, a apertar meu coração, a fazer com que eu saia do eixo. E a estrofe prossegue dizendo: pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Eu cresci cantando essas palavras belíssimas, vou até repeti-las: firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Cresci, dizia, cantando essas palavras lindas e absolutamente incompreensíveis para mim enquanto criança. Eu não fazia a mínima ideia do que eu estava cantando, essa é a verdade. Até que a fase adulta chegasse, eu fosse feito capaz de me maravilhar com o mistério que aquela estrofe carregava. E o mistério é este: o verbo eterno. Firme nas promessas fala sobre o verbo eterno. A Bíblia ensina para nós que antes de o universo existir, antes mesmo de se manifestar a água, e já pregamos recentemente sobre estas coisas aqui, antes de se manifestar a água de cujo ventre a terra derivou, porque Pedro escreveu em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 5, por intermédio da palavra de Deus foram criados os céus e a terra foi formada da água e por meio da água. Então, antes mesmo de essas coisas acontecerem, antes de haver ares, mares, céus, terra, antes de todas as eras, antes de haver mesmo essa nossa noção temporal do antes e do depois, a Bíblia diz que Deus era. Antes de toda e qualquer noção de tempo, antes de haver tempo, antes de haver espaço, Deus era, Deus apenas e nenhuma criatura. Deus somente, mas a Bíblia diz, nunca sozinho. A Bíblia conta para nós que Pai e Filho desde sempre são. Diga comigo: perfeita, una, santa, doce comunhão. Perfeita, una, santa, doce comunhão. E uma comunhão em segredo, em mistério, oculta, escondida, abscôndita. A santa abscondidade de Pai e Filho desde sempre e para sempre. Preste muita atenção nesse primeiro conceito. Antes de haver qualquer coisa criada,
A Bíblia diz para nós que nem o vazio via o Criador. Pai, Filho, o segredo. Se nós personificássemos o vazio, nem o vazio enxergaria Deus em canto nenhum. Nem o vazio se preenchia dele. Deus oculto, eternamente visível apenas a si mesmo. Este é o nosso primeiro grande conceito. Deus consigo. Preste ainda muita atenção nesse segundo conceito. A Bíblia diz para nós que mesmo depois de haver criatura, céus, terra, mares, criação, mesmo depois de haver essas coisas, a unidade eterna de Pai e Filho permanece oculta. É o eterno mistério da divindade. Misteriosa essa unidade. Até que o Filho, Jesus Cristo, por vontade de seu Pai, revelasse em ações e em palavras essa sua unidade, essa sua filialidade com o seu Pai, ou em relação ao seu Pai. A Bíblia diz para nós que o Filho revela o Pai, diga comigo, o Filho revela o Pai. E a Bíblia também diz para nós que o Filho, além de revelar o Pai, nos dá a conhecer aspectos da sua relação com o Pai. Ele mostra para nós quem é o Pai e revela para nós como é a sua maneira única, peculiar, eterna, santa, doce, una, de se unir e de se relacionar com o seu Pai. Mas mesmo quando, e é Jesus quem vai dizer isso, e vamos examinar, creio que durante essas mensagens, algumas dezenas, se não centenas de textos. É Jesus mesmo quem vai dizer para nós, que quando Ele revela ou o Pai, ou a maneira como Ele se relaciona com o Pai, aspectos da sua relação com o seu Pai, mesmo quando Ele faz essa revelação, Ele revela isso como mistério. Isso não vem aos seres humanos como uma revelação exterior. Que alguém, por exemplo, possa ver quando Deus revela isso para mim. Quando Deus revela isso para mim. Quando Jesus revela para mim quem é o Pai. E quando Jesus me revela como Ele se relaciona com o seu Pai, Ele revela isso para mim no mais profundo do meu interior. E isso dentro de mim é um mistério ainda. Ninguém consegue ver. Quem estiver ao meu redor não vai conseguir enxergar isso. Vai conseguir enxergar os efeitos dessa revelação, mas jamais enxergará diretamente a revelação em si, porque mesmo a revelação de Deus em Cristo, das relações do Filho com o seu Pai, do Pai com o seu Filho, são dadas a nós como um mistério. O Pai e a relação com o Pai são coisa somente perceptível, somente alcançável, penetrável, somente conhecida. São coisa apenas conhecida na própria experiência dessa relação com o Pai. Então a filiação eterna, porque quando Jesus revela para nós quem é o Pai e como é a sua relação com o Pai, Ele está nada mais nada menos que revelando justamente essa filiação eterna. Quando Jesus revela essa filiação eterna para nós, essa filiação de Jesus só pode ser conhecida pelo ser humano que participa dessa mesma filiação. Ele precisa ter essa experiência de filiação. Isso é a revelação.
Ele precisa participar dessa filiação, para então entender essas coisas, para então penetrar nessas coisas. Se não for assim, se o ser humano não for feito filho no Filho, ele sequer pode alcançar a revelação do Pai em Cristo, e tampouco como é a relação do Filho eterno com seu Pai. Unicamente filhos e filhas de Deus conhecem e reconhecem a filiação de Jesus Cristo. A filiação do unigênito é mistério. Jesus foi quem disse, em João capítulo 8, verso 42, que essa relação só pode ser conhecida mediante a revelação. Relação que só é conhecida mediante revelação íntima. Jesus disse em João 8,42, se Deus fosse vosso Pai, ou seja, se vocês participassem da filiação, se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Se Deus fosse vosso Pai, se vocês participassem da minha filiação com meu Pai, vocês então me reconheceriam como filho de Deus. Vós me amaríeis. Vocês teriam amor por mim. Vocês me tratariam como seu irmão. Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Então vamos, antes de passar aos novos ensinos, reforçar este. A filiação de Jesus Cristo só pode ser conhecida como revelação, como experiência íntima, como uma paixão em mim, como algo que envolve as minhas emoções. Jamais como transmissão externa de um conceito, mas apenas e tão somente como uma experiência real. Somente se eu viver isso em Cristo, saberei do que Jesus fala quando trata do seu Pai. Somente assim compreenderei as suas falas acerca do seu amado Pai Celestial. Estamos juntos? Apenas como filhos e filhas podemos conhecer a eterna filiação. E essa filiação eterna, e essa é uma característica própria da filiação eterna, é uma característica paradoxal, porque quando a gente fala de eternidade, a gente fala de algo anterior e posterior ao tempo, ou à noção de tempo. A paradoxalidade é exatamente esta aqui. Antes mesmo de ser eterna, a filiação eterna é primeiro filiação. Mas não dá para ter alguma coisa antes do eterno, né? Esse antes aqui é um antes qualitativo. Qualitativamente só podemos saber de Deus como Pai se primeiro soubermos de Deus como nosso Pai, pela fé em Cristo. Só assim sabemos de Deus como Pai de Cristo, portanto de Cristo como Filho eterno. A filiação eterna é primeiro filiação, antes de ser eterna. A vida, temos falado isso repetidamente aqui, é uma autoexperiência, é uma autoexperimentação. Viver é experimentar-se. Em mensagens lá, por exemplo, sobre o Deus Trino, falávamos sobre o que seja a vida, a noção bíblica de vida. Vida é autoexperiência, ou autoexperimentação, é o encontro consigo, é o sentir-se, é o provar-se, é o sofrer-se, isso é viver. Viver é uma experiência intransmissível. Eu não tenho como saber o que é a sua vida, essencialmente, isso é impossível. Só você se vive, só você se sente. Eu posso até, por uma ação sobrenatural, experimentar a empatia, transcendendo-me a mim mesmo por uma ação de Deus. Mas se não for assim, eu não tenho a menor possibilidade
de conhecer você. E por isso a Bíblia diz que nós não conhecemos a mais ninguém segundo a carne, mas senão somente segundo Cristo. Conhecemos os outros, diz a Bíblia, aqueles que estamos em Cristo, por meio da transcendência, quando Deus nos faz irmos para fora de nós mesmos. E Cristo é a ponte para essa experiência, porque liga todos os homens. Esse é o milagre da cruz. Estamos juntos? Aleluia. Assim, e apenas assim eu consigo chegar até você. Quando nós tentamos vislumbrar pai e filho, na sua relação, preste muita atenção, nós nos deparamos, ensina-nos a Escritura, nós nos deparamos com uma extrema ocultação da relação. Nós damos de cara com o mistério. Como é a relação do pai com o seu filho eterno? Essa é uma boa pergunta. Para entendermos as muitas vezes em que Jesus simplesmente olha para cima e diz: papai, paizinho, Abba. Nós nos deparamos com a extrema ocultação dessa relação. Por quê? Por 4 motivos pelo menos. Porque é uma relação perfeita, diga comigo, perfeita, autossuficiente, eterna, divina. Rapidamente vamos entender cada um desses pontos. Quando nós nos deparamos com a relação pai e filho eternos, nós damos de cara com o mistério, porque é uma relação perfeita, autossuficiente, eterna e divina. Perfeita, porque é a unidade de seres perfeitos. É a unidade de perfeições. 2 perfeitos que se unem. E isso faz mesmo com que nós tendamos a confundir as pessoas, a confundir o pai com o filho com o pai. Mais à frente veremos detidamente a diferença dessas coisas. Autossuficiente, o segundo ponto. Então, perfeita porque é a unidade de seres perfeitos, é a unidade de perfeições. Autossuficiente porque como relação eterna, como relação de pai e filho eternos, essa relação por si só até mesmo tornaria impossível o surgimento de qualquer outra relação que ao menos se equivalesse a ela. Deus Pai e Deus Filho juntos por toda a eternidade, isso é algo completamente suficiente. É uma relação de seres perfeitos, de seres que se completam mutuamente, e não haveria mais nenhum ser, nenhuma outra relação com Deus para se equivaler a essa, para estar ao lado dessa. Qualquer outra relação seria, diríamos, absolutamente desnecessária. Com isso estamos dizendo que Deus essencialmente não precisa do ser humano, ainda que Ele o ame, ainda que Ele o queira, e ainda que Ele se faça carente do ser humano. Mas essa é uma escolha soberana de Deus. Eternamente falando, Deus não precisaria de nós. Estamos juntos? A relação de pai e filho é uma relação autossuficiente. Em terceiro lugar, ela é eterna, evidentemente, porque a Bíblia diz que essa relação é uma relação anterior ao tempo, e mesmo simultânea ao tempo. Então, pense aqui comigo. Antes de haver céus e terra e mares e ares, Deus Pai e Deus Filho, desde sempre, juntos, em perfeito amor. Há um momento em que é criado o tempo e o espaço, ou são criados o tempo e o espaço. Há um instante em que Deus diz: haja luz, e houve luz. É a irrupção do tempo na eternidade. Mas a Bíblia diz que esta era acabará. A contagem do tempo se encerrará, diz a Escritura. E de novo nós teremos a eternidade. Por isso mesmo os salmos dizem: Tu és Deus de eternidade a eternidade. Aleluia. De eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Estamos na era temporal, no período em que a contagem do tempo, mas a Bíblia diz, esta era acabará. Virá a eternidade futura. E quando essa eternidade futura chegar, Deus e seu Filho eterno para sempre juntos. Aquilo que sempre foi e que continua sendo, continuará eternamente a ser. Divina, em quarto lugar, porque o Pai e o Filho, ambos são Deus. Perfeita, autossuficiente, eterna e divina. Então nós olhamos agora para estas coisas, já que estamos falando sobre a boa notícia, sobre Jesus, a chegada de Cristo, o envio do Filho ao mundo, do eterno Filho que sai da eternidade e entra nesse tempo que Ele mesmo criou. Já que estamos falando destas coisas a partir de hoje e vamos navegar pelos 4 evangelhos nas próximas mensagens, vamos fazer um mergulho em águas profundas, precisamos perguntar agora sobre os papéis do Filho nessa relação. Porque é com o Filho nessa relação? Ou são os papéis do Filho nessa relação que nos são atribuídos? Nós somos chamados não a sermos como o Pai, ou não sermos o Pai na relação, mas sermos o Filho. Na relação eterna, o chamado de Deus para cada um de nós é sermos como o Filho. Precisamos saber quais são os papéis do Filho. Unidos e unidas ao Filho, filhos e filhas de Deus se tornam um com o unigênito Filho de Deus. E aí a nossa relação com Deus, de filhos e filhas, que passamos a viver por causa de uma revelação, uma experiência íntima que Deus nos proporciona quando cremos em Cristo. Essa nossa filiação também passa a ser uma cópia dessa misteriosa filiação do Filho ao seu Pai. Dessa misteriosa relação do Filho com o seu Pai. A encarnação de Jesus Cristo é a chegada ao mundo de um mistério que continua sendo mistério, até que cada ser humano se faça participante dele por meio da fé. E cada um que passa a crer em Cristo, agora também passa a viver uma experiência secreta. E a experiência secreta se manifesta em atos concretos, mas ela ainda é uma experiência secreta. Diga comigo, secretos, filhos e filhas de Deus. Algo aconteceu aqui, que nenhum olho natural conseguiria enxergar. Uma revelação me pegou. Deus se revelou a mim por meio de seu Filho. E quando eu vi o Pai no Filho, quando eu olhei nos olhos do Filho, enxerguei a própria face do Pai. Porque o Filho, como veremos, é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Quando eu enxerguei na face de Cristo, meu Pai, e disse: era o Senhor que minha alma tanto desejava. Era o Senhor que minha alma anelava. Era por ti que minha alma sofria, gemia. Era isso que meu coração buscava. Quando eu olho para Deus em Cristo e digo essas coisas, eu faço parte também do mistério. Filhos e filhas de Deus passam a viver algo secreto.
É isso que nos diz João, por exemplo, em 1 João 4, verso 17. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois, diga comigo, assim como Ele é, nós semelhantemente. Eu vou pedir para você ficar de pé para dizermos essas coisas, isso é muito poderoso. É para a gente dizer, redizer, ribombar essas coisas aqui como tambores. Diga comigo, dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, como Cristo é, nós somos semelhantemente neste mundo. Tais como o Filho, somos nós, filhos pela fé no Filho de Deus. E no dia do juízo, nós comparecemos com total segurança diante de Deus. Olha que coisa tremenda. Justamente porque o cristão é filho pela fé no Filho, é filho no Filho, é filho como filho, não é uma outra coisa, não vive um outro tipo de filiação. Ele chega diante do Senhor no dia do juízo, absolutamente em paz. E diz, Pai, cheguei. Tem alguém na fila antes de mim? Aquele ali já recebeu a recompensa, é a minha vez agora? O Pai diz, vem aqui, seu afoito, vem aqui receber sua recompensa. Pode assentar, por favor. Aleluia. Jesus diz que a misteriosa filiação nos é atribuída. João capítulo 14, versos 16 e 17, palavras do próprio Senhor Jesus, ele diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós. O Espírito Santo neste trecho é identificado como Espírito da verdade. É aquele que assegura aos perdoados, aos redimidos, às redimidas, a sua filiação divina. E as palavras do unigênito Filho de Deus, de Jesus aqui, apontam justamente para esse mistério dos filhos e filhas de Deus. Porque Jesus diz que, olha só, esse Espírito só é conhecido das próprias pessoas que creem. Aí está o mistério. Somente quem crê no Filho tem o conhecimento acerca da pessoa do Espírito. Somente os adotados e adotadas pela fé conhecem de fato o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. E Jesus diz, o mundo não pode conhecê-lo. O Espírito da verdade é conhecido dos filhos. É a experiência misteriosa da filiação. Então nós perguntamos, como é o Filho unigênito? Como é de fato essa relação filial eterna, una, santa, doce, autossuficiente, na qual nós nos espelhamos, da qual nós tiramos toda a nossa inspiração? Essa relação que também passou a ser a nossa relação por causa da mesma fé, do mesmo Pai. Em primeiro lugar, eu quero conversar com vocês sobre o Filho como verbo. O Filho como palavra eterna de Deus. Vocês podem, juntamente comigo, recitar
João capítulo 1, verso 1, perdão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Evangelho de João começa com essa revelação. Deus quer que nós saibamos dessas coisas. O Filho é o Verbo. Ele é a palavra eterna de Deus. Quando a Bíblia diz isso para nós, está nos contando que, preste muita atenção, toda expressão do Pai, toda a exterioridade do Pai, inescapavelmente diante do Pai, porque sua palavra está sempre diante dele, é o Filho. Eternamente, é o que a Bíblia quer nos ensinar. Todas as afirmações do Pai sobre si são o Filho. O Filho é seu verbo eternamente gerado. Nota, eternamente. Isso não tem início nem fim. O Filho não é criatura. O Filho é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Sempre quando se fala sobre Deus, a única fala verdadeira acerca de Deus é o Filho. Jesus vai dizer para nós em Mateus 11, verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Não há nenhuma palavra verdadeira acerca de Deus que não seja a palavra saindo da boca do Filho. Se é verdade, a fonte é o Filho. Esse é o detalhe. Tudo quanto o Filho diz, mesmo por meio da criação, porque a criação tem a forma do Filho. Paulo vai dizer que tudo foi feito conforme Ele, segundo o Filho. Tudo quanto o Filho diz, filialmente, a criação, por exemplo, que retrata o Filho, é a única fala possível, verdadeira, sobre o Pai. Somente o Filho é aquele a quem a Escritura chama de o Verbo de Deus. Apocalipse 19, verso 13 diz: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é, vamos dizer isso juntos, seu nome é Palavra de Deus. Ou seja, repetindo, sempre quando se fala sobre Deus, a única fala verdadeira é o Filho mesmo, a própria pessoa dele, e tudo quanto ele diz. Se algo verdadeiro foi falado ou revelado acerca de Deus, a única fonte possível é o Filho. Se é verdade, foi o Filho quem revelou. O Filho é, antes de tudo, o Verbo, o Logos. Santo Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja, também chamado de Inácio Teóforo. Teóforo é uma expressão grega que significa portador de Deus, aquele que traz revelação divina. Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia, na Síria, é citado por um teólogo alemão que fugiu para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra.
Paul Tillich. Paul Tillich diz o seguinte, citando Santo Inácio de Antioquia: há um único Deus que se manifestou por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que é seu Logos, procedente de seu silêncio. E eu gosto sempre de voltar a essa explicação do Tillich sobre a fala de Santo Inácio, quando Tillich diz o seguinte: é bastante profunda a ideia de que o Logos divino quebra o silêncio de Deus. Queria dizer que o abismo da divindade não tem palavras, nem forma, nem objeto, nem voz. É o silêncio infinito do eterno. Mas saindo desse silêncio, o Logos irrompe e desoculta o que se escondia nesse silêncio. Ou seja, Paul Tillich está afirmando que o Logos revela o próprio fundamento divino. Ou seja, trazendo para uma linguagem ainda mais compreensível, estamos tentando nos aproximar destas coisas, ainda que João seja de uma profundidade abissal. Mas nós vamos nos aproximando destas coisas entendendo o seguinte, preste muita atenção: a decisão de Deus para fora da Trindade, a decisão de Deus segundo a Escritura e segundo revelado pelo próprio Cristo, a decisão de Deus para fora da Trindade, Deus fora da exclusividade das relações Pai, Filho e Espírito Eterno, é esta: Deus só se mostra por meio de um mediador, que é o Filho. Quantos aqui queremos conhecer a Trindade? O Filho. É a expressão do mistério eterno. Olhe para Jesus. João 14, verso 6, ele diz, vamos dizer isso juntos? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhe para o Filho. Deus tomou uma decisão eterna, só se mostrar através da mediação que o Filho faz dele, Deus. Só se manifestar, eu vou usar uma expressão aqui, que significa na forma de filho, só se manifestar filiomorficamente. Essa é a maneira como Deus se revela no dizer de Jesus. Deus só se manifesta filiomorficamente, na forma de Filho, por meio de seu verbo, sua palavra eternamente gerada. Em sua relação com o universo, em suas relações com a raça humana, Deus só mostra seu rosto de um modo filial. Somente assim Deus rompe o silêncio. Olha que interessante. Deus rompe o silêncio se mostrando na forma que Ele quer que nós tenhamos, filhos e filhas. Deus se mostra como aquilo que Ele quer que nós sejamos. Deus se mostra filiomorficamente. Quantos aqui já viram Jesus pela fé? Quantos enxergaram a face do Filho de Deus pela fé? Quantos aqui amam Jesus? Quantos aqui amam o Cristo da cruz, o Cristo ressurreto? Então você ama Deus? Sim. Esse é o segredo. O Logos é o princípio da auto-manifestação de Deus.
É de Deus, ou é Deus, digo, manifesto em si mesmo, a si mesmo. Paul Tillich vai dizer assim, vai dizer assim: onde quer que Deus apareça, a si mesmo ou a outros, é sempre o Logos que aparece. Este Logos está em Jesus o Cristo. Tanto a palavra que soa é o Filho, quanto a criatura que ouve, só pode ouvir o Filho, porque foi feita filha a partir do Filho. Então foi posta diante do Pai. Então a ideia de verbo ultrapassa uma noção de um Deus estático. A ideia de verbo mostra para nós o próprio motor da criação. Veja bem como são essas coisas. Esse é o motor da criação. Deus sai da eternidade, preste muita atenção nessas coisas. Deus sai da eternidade e diz: vamos criar. Quando Deus se mostra, Ele se mostra por meio de sua palavra. E disse Deus, é esse o início do Gênesis. Deus se mostra, preste muita atenção, Deus se mostra por meio de sua palavra. Deus aparece por meio de sua enunciação. Se Ele não falasse, Ele não estaria manifesto. Como Ele está manifesto? Deus está manifesto por meio de sua palavra. Então Deus está aí. Então Deus não está mais lá na eternidade. Deus está aí. E esse Deus que está aí faz a criação para ser conforme o Filho. O Deus que está aí é o Verbo. E o Verbo é o Filho. E a criação será feita semelhante a Ele, conforme o Filho, os gostos do Filho, a identidade do Filho, esse modo de ser filial. Toda a criação tem essa dependência do Pai. Ela é filha do Filho. O Verbo, como Filho de Deus, é o próprio motor da criação. Toda a criação só conhece essa maneira de ser. Estamos juntos no pensamento? Ela não conhece o ser pai, ela conhece o ser filho. Esse é o nascimento do tempo, da história e do mundo. No Gênesis, a partir do Verbo, tudo é criado. Então, quando Deus diz, haja luz, o Verbo cria. Há algum tempo nós dissemos estas coisas aqui, essas mesmas expressões, que é sempre bom rememorarmos. O Verbo de Deus é o fora de si divino, é a projeção, é o toque de Deus sem mãos. É a força que não dá para medir, mas ainda é força. É aquela palavra poderosa que é ouvida por tudo como voz de Deus, que move os elementos, mas que é movida unicamente por seu Pai. É o Verbo. Ele não encontra igual. Ele não conhece rival. Esse Verbo possui absolutamente toda a força que Deus possui. As palavras que esse Verbo fala, o que ele faz soar, são as próprias ações de Deus no mundo. O Verbo cria, o Verbo transforma. Todas as expressões do Verbo são expressões da mente de Deus. O Verbo não conhece externamente a mente de Deus. O Verbo não conhece a mente de Deus como outra coisa. O Verbo é a perfeita expressão da mente de Deus. Mas com isso nós não estamos dizendo, volto a afirmar estas coisas, que Deus, o Pai, não tenha propriamente pensamento. Não é isso que eu estou dizendo. O que estamos dizendo aqui é que o Verbo é justamente
toda a emanação do pensamento divino. O verbo, no dizer do próprio verbo, é o caminho à verdade. Isto é fundamental. O verbo, Jesus Cristo, é toda a verdade. O Logos não pode ser concebido, imaginado, independentemente da sua origem. O Logos é endiathetos, ele habita em Deus. O Logos eterno, pelo qual Deus se expressa a si mesmo, torna-se na criação o Logos profóricos, o Logos procedente de Deus na direção do mundo. O Logos sempre esteve com Deus. Deus sempre o teve consigo. Deus, em seu contínuo processo de emanação da verdade, de fazer fluir a verdade, possui uma instância distinta dele, mas que estranhamente se iguala a ele, sua palavra, seu verbo, no seu colo, no seu peito. Como diria a confissão do credo niceno-constantinopolitano, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse é Jesus. Mas eu ainda quero falar a vocês sobre um segundo aspecto de Cristo. Estamos juntos? Se você concorda com estas coisas, diga amém ao final. Deus é belo, santo, justo e bom. Amém. Mas acima disto, Deus é amor. Deus é amor. Eu e minha esposa, vocês sabem, daqui a 1 ano e meio fazemos bodas de prata. Teremos festa, vamos comer bolo. Cadê a Selma? Já vai fazendo desde agora. 25 anos de casado. Vejam como ela está linda. Ela é sempre linda, né? Mas hoje eu disse para ela, meu pai do céu, o nosso amor é tão lindo, e o amor é uma coisa tão bela, que não dá para mantê-lo escondido. O amor precisa ser visto. Coisas lindas assim, o romance, o amor puro, fiel, ele é muito, mas muito superior ao nada, ao vazio, a coisa nenhuma. Então a gente vai, no final da mensagem, levantar um clamor pelo solteiro. Faz hora que a gente faz essa oração, faz horas que não acontece. Levantar um clamor e dizer, Jesus, o romance, Senhor, o romance, o amor. Você concorda comigo que o amor é sempre melhor que o vazio? Aleluia. Oh, Jesus, muito obrigado. Se o amor é melhor que o nada, se a concretude do amor é muito mais bela que o vazio, aliás, eu acho que o vazio não deve ter graça nenhuma. Nós fazemos uma admissão aqui, nós vamos presumir uma coisa. Presumimos que Deus, que é grandioso, que é amor puro, não convém em momento nenhum que Deus, em seu amor, não seja visto, sentido, admirado e louvado. Não faz sentido. O amor de Deus precisa ser visto. Ao amor não convém a solidão. Ao amor não convém a ocultação. Eu disse a vocês no início da mensagem que no início das eras, mesmo antes da criação do cosmos, Deus jamais esteve só.
Ele sempre esteve como Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre o mais puro amor. Sempre o Pai amando sua palavra. Sempre o Pai amando o seu Filho. Sempre o Pai, e a gente aqui esbarra num problema, porque quando a gente fala de eternidade, ou seja, de algo fora do tempo, nós não temos como falar sobre decisões e ter-se determinados pensamentos num dado momento. Esse conceito desaparece. Quando nós falamos de Deus na eternidade, todos os pensamentos, todos os planos de Deus já estão lá. Então não há um momento em que Deus pensa, vou criar o Mauro, vou criar a Aline, não há isso. Todos os pensamentos estão sempre lá, todos eles. Deus, na eternidade passada, já nos ama. Quando a Bíblia diz em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou, a pergunta que nós fazemos é, quando? E a resposta é, desde sempre. Porque nós estamos falando de um ser eterno, em quem não há mudança, ou seja, não há o passar a amar. O imutável, o perfeito, não tem um novo pensamento. E sobre isso pregamos tempos atrás, quando falávamos sobre oração. Apelarmos a que Deus manifeste a sua outra vontade, mas é algo que já está lá. Quantos lembram dessas coisas? Oração é isso, quando você senta na mesa da negociação. Não que Deus seja pego de surpresa, agora eu vou. Não, não existe um agora eu vou no eterno. Por isso Ele é o eterno. Desde quando Deus te ama? Sempre. Lá pelo ano 1.999.845.326 antes de Cristo, Deus passou a te amar. Não. Desde sempre. Eis uma coisa que também nos escapa quando falamos do eterno. O detalhe é que Deus jamais esteve só e sempre foi amor, e sempre nos amou. Não convinha de jeito nenhum que esse Deus, amor, justo, sábio e bom, não fosse admirado no seu amor. O Filho, que é o alvo direto, eterno do seu perfeito amor, o Filho que é eterna geração do Pai, como verbo, que é seu companheiro eterno, é também, preste muita atenção, seu admirador eterno, seu elogiador eterno, seu louvador eterno, e nisto há sabedoria. O Filho, como companheiro eterno de seu Pai, é seu admirador eterno, seu elogiador eterno, seu louvador eterno. Agora eu te faço uma pergunta. Desde quando Jesus Cristo elogia, louva, admira, exalta seu Pai? Sempre. Desde sempre. O Filho olha para o Pai e diz, Provérbios capítulo 8, o Senhor me possui. Muitos escritores têm olhado para esse texto, eu estou lendo Provérbios 8, 22, depois eu vou saltar para os versos 25 a 31. Muitos escritores, incontáveis comentários sobre estas palavras dizem que é o Filho falando aqui. Ouça. O Senhor me possui. Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia.
Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando Ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando fixou as nuvens em cima, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com Ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que Ele criou e me alegrando com os seres humanos. Aleluia, aleluia, aleluia.